Segundo bloco do Mais Saúde, programa de saúde da terceira via, deixou no ar a pergunta ao professor Artiles, quais são os principais sintomas, as principais características gerais do H1N1 e se nós já temos aqui no Brasil, aqui no estado do Rio, aqui no norte do estado, a presença do H1N1. Vou começar de trás para frente, se nós já temos o vírus. Eu queria dizer que o H1N1 nunca deixou de estar presente. Se a gente pegar, existe um serviço no país, mas não é só no país, isso no mundo inteiro, chamado de Vigilância Sentinela do Influenza, que se faz uma captação de todos os casos de gripe, seja grave ou não, para coletar, para saber qual é o padrão do vírus daquele momento, né? E nós temos o estudo de 2015, e está lá. Quais são as causas de gripe de 2015? O H3N2, que é o mais comum, que é o sazonal, está lá, campeão, né? Coisa de 60%, 70%. Mas, aqui, 10%, 20% é o H1N1, ele continuava presente, né? Ele nunca deixou de estar presente. Para nosso espanto e nossa surpresa, esse ano, na semana 10, que eles contam por semana, né? Semana 10 e agora semana 14, talvez as pessoas fiquem um pouco assustadas, mas não tem que ficar assustado. 50% das gripes hoje no país é H1N1. E o outro 50%, ou próximo a isso, não é nem o H3N2, que sempre foi, é o tal da influenza B, que é um vírus de influenza também, né? Você lembra que eu falei ABC, que pode causar epidemias, dar um quadro de gripe como outro qualquer, mas e tem dois tipos, subtipos, a Yamagata e Victoria, que estão inclusive nas vacinas, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho, né, na tetravalente. Mas esse vírus, o H1N1, ele esse ano está 50%. Então, você pergunta, já tem H1N1 entre nós? Com certeza é óbvio que metade, aí eu vou falar para todos que estão nos ouvindo, se tem alguém gripado em casa, provavelmente uma das pessoas é H1N1, porque está com a síndrome gripal. Aí vem a questão dos sintomas que a gente vai falar. O que é síndrome gripal, né? A síndrome gripal é um quadro que parece um resfriado inicialmente, dor no corpo, febre, mal-estar, uma dor de cabeça, nariz fica entupido, você espirra, dor de garganta, né? E quando aquilo é breve, é um resfriado, mas se aquilo posterga por mais tempo e deixa a pessoa mais caída, né? Então isso é uma síndrome gripal. Essa síndrome gripal, ela pode evoluir para a chamada síndrome respiratória aguda grave, que é, vamos dizer assim, uma evolução ruim da gripe, que não é só o H1N1 que dá, o H3N2 também dá, o B também dá, todos eles dão, mas o H1N1 estatisticamente é o responsável pela maioria. Então, a gente tem que entender que uma síndrome gripal, a gente tem que observar, tem que ter assistência médica, né? Tem que fazer a hidratação, o tratamento direitinho, mas a evolução para a gravidade é que nós temos que estar alerta, tá? Porque aí como é que você sabe se a pessoa está evoluindo mal? Não é só pela febre, mal-estar e dor no corpo, quando a pessoa começa a ter falta de ar. Então o H1N1, ele tem essa característica clínica um pouco diferente do H3N2, de quando ele faz esse quadro gripal, dependendo em algumas pessoas, e esse algumas pessoas é raro, tá, gente? É porque a gente fica ouvindo só quem já morreu, quem piorou, mas se você pegar no contexto geral da estatística da epidemia, é um percentual pequeno, pode evoluir com a síndrome respiratória aguda grave, que é a falta de ar, precisando até mesmo de oxigênio, CTI, essas coisas. A imensa maioria, então, daqueles que adquiriram H1N1, com uma hidratação e um tratamento adequado, evoluem bem. Com certeza. E sem sequelas. Com certeza. Para não colocar ninguém em pânico, a presença do H1N1 é clara e evidente no nosso meio. Ele existe aqui entre nós, na forma de síndrome gripal, né? Ficar de olho nas pessoas que têm risco maior. Pode enumerar, por favor, professor Nélio, quais seriam essas pessoas? Pois são as pessoas com idade abaixo de 5 anos, né, principalmente abaixo de 2, mas crianças, os idosos, né,
acima de 60 anos, mas a cada vez que a gente vai ganhando idade, a gente sempre coloca idoso mais para frente, né? Sim, mas por enquanto nós estamos fora dessa área de risco. Pois é, acima de 60 anos, gestantes, que se mostrou estatisticamente também muito suscetível, né, à mortalidade, aumento de mortalidade, a pneumonias, pessoas com doenças crônicas, cardiovasculares, doenças pulmonares, pessoas em lugares fechados, que são aquelas pessoas que vivem, né, coletivamente em lugar fechado, privado de liberdade, né, que a gente fala. Então, são situações que tem que se tomar cuidado, apesar de que, estatisticamente, está demonstrado que o H1N1, particularmente neste ano, está acometendo pessoas fora desse grupo etário. Tá? É exatamente o grupo etário que o governo vai vacinar, o grupo entre eles é que está começando a ter mais casos de doença grave. E tem uma explicação lógica para isso. O baixo índice de vacinação que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil. A meta vacinal não foi atingida. Então, obviamente, né, quem vai sofrer mais é o grupo que não vacinou em momento nenhum e o grupo extremo também continua, claro, com risco também. Eu poderia provocar essa reflexão, professor Nélio Artiles, de que existe uma anticientificidade que rola na época das vacinações, afirmando que as vacinações ou não têm eficiência ou têm efeitos colaterais muito graves, ou têm efeitos colaterais até piores do que a gripe, como é comum nós ouvirmos entre as pessoas leigas, o que afasta alguns idosos, afastam pessoas com baixa escolaridade, consequentemente com baixo entendimento da importância da vacinação, não é? E que isso seja um dos fatores que diminui a possibilidade de alcançar a meta vacinal? Sim, com certeza. Eu me lembro bem que no gestor antigo, um presidente passado, teve a infelicidade de dizer que a gente estava com a Previdência muito cheia, né? E que isso traria uma dificuldade para o país, e que as pessoas idosas estavam aumentando, ele estava preocupado com isso. Então, no mesmo momento que lançou a primeira campanha de vacina, então todo mundo achou que a vacina era para diminuir a população. Mas, na verdade, a gente sabe a importância da vacina no passado, da saúde pública. Nós erradicamos poliomielite, varíola e tantas outras, né? Hoje, rubéola e sarampo são doenças raras. Raras, né? e sob controle. Pois é. Se não estão erradicadas, mas estão razoavelmente controladas. Claro, os antivacinas. Existem pessoas que acham que a vacina tem toda uma situação de risco. Poxa, milhões e milhões de pessoas já vacinaram, principalmente da gripe. Não há esse risco. Tem gente que fala que tem contaminantes de mercúrio, não sei o quê. Todo esse quantitativo são quantitativos de segurança, já que passaram por várias provas, né? Então a gente fica com muita tranquilidade em relação a isso, mas preocupado, porque as campanhas anti-vacinas com certeza atrapalham muito né, atingir a meta. Terminamos o segundo bloco com esta afirmação de enorme importância para a população. As vacinas contra o H1N1 é uma vacina segura e, principalmente, é uma vacina necessária para a população a qual está indicada. Fazemos uma interrupção para um novo cafezinho, um copo d'água gelada e voltamos daqui a pouco com mais saúde, o programa de saúde da Terceira Via.